Vamos começar com uma pergunta básica. Ai, meu Deus. A gente aqui, nos últimos dias, quem acompanha os nossos programas, até eu mesmo já dei uma opinião, eu não sei se eu estou começando a mudar, até por conta dos argumentos. Primeiro, vocês acreditam que já dá para definir um favorito ou alguma, eu ia falar alguma escola, alguma equipe que saiu na frente, né, que eu acho que é diferente. Um favorito daquilo que vai, de novo, aquele carro, aquela equipe que vai se dar bem no campeonato, né, ou aquela que pelo menos vai iniciar na frente. Quem quer falar sobre isso nesse início? Eu posso Vamos começar. lá, por favor. Eu ia ser democrático. Oi para todo mundo que tá assistindo e vendo a gente também. Assistindo e vendo é bom, né? Assistindo e ouvindo a gente também. A gente tem um ponto muito importante para se destacar, que eu acho que todas as equipes ainda não mostraram o seu potencial cheio, completo. Nem todo mundo realmente fez ali as suas voltas de classificação no máximo, simulação de corrida no máximo. Então, todo mundo, de uma forma ou de outra, deu uma escondidinha no jogo, sabe? Não foi... Eu não colocaria como deliberado para enganar os outros, para enganar os concorrentes, mas acho porque ainda outras prioridades estão sendo avaliadas nesse momento, que elas precisam entender melhor. E por isso a gente não tem uma real percepção, eu acho, de quem tá mais à frente, quem não tá, quem tá... A gente sabe quem tá para trás, no caso, Aston Martin, mas ainda assim é muito difícil cravar a grande favorita ou alguém que realmente saiu muito à frente das outras, porque ainda é tudo muito inicial e ainda tem muita coisa a ser revelada, vamos colocar assim, principalmente por parte das equipes que estão na ponta. Gui. Eu entendo o ponto da Isa, mas eu começo a questionar um pouco do quanto que as equipes de fato esconderam nessa pré-temporada. E quando eu falo pré-temporada, eu falo só o Bahrein, o shakedown de Barcelona deu pra fazer mais pela falta de público, por não ser televisionado, por não ter live time e tal. É um regulamento novíssimo, muito complexo. Assim, a gente tem as declarações dos próprios pilotos falando, eu não tô entendendo esse carro. Hamilton falou, os fãs não vão entender nunca o que é o gerenciamento de energia. Então acho que há um limite no quanto que as equipes conseguem esconder. E os testes trouxeram algumas surpresas interessantes. Você ter uma Ferrari que foi forte, tanto em Barcelona quanto no Bahrein. Você ter uma Red Bull que a gente apostava que o motor ia ser complicado. Não, o motor tá bem. O motor teve pouquíssimos problemas. Tanto em Barcelona quanto no Bahrein. Uma boa velocidade reta, o Verstappen conseguindo adquirir bastante quilometragem, e não só o Verstappen, mas mesmo a dupla da Racing Bulls. Então, eu não sei, assim, falar de favoritismo é complicado, mas eu também não acho que as equipes puderam esconder tanto. Eu acho que talvez a gente pode ter um pouco mais de jogo escondido nessa segunda semana. Porque agora são 6 dias de testes passados, as equipes começam a entender melhor esse carro, a entender o funcionamento desse carro. A gente já vê a aplicação de todos os modos, né? O modo reta, modo curva, modo ultrapassagem, boost. A gente já tá vendo um pouco mais disso. Então, eu não sei, eu acho que a gente viu um jogo meio que às claras nesse primeiro momento. Eu não falo esconder no quesito de sandbagging mesmo, Sim. sabe? É de realmente... como você próprio disse, televisionada a parte final, a gente tem acesso ao live time, então talvez elas estejam focadas em fazer outras coisas nesse momento para não mostrar tanto. Sim. Não fingir potencial, apenas manejar melhor o plano, manejar melhor o que vai ser, o que vai pra pista, o que vai ser mostrado ou não. Esse é o ponto. Uma coisa que eu acho que a gente não viu ainda, e eu duvido que a gente vá ver nessa semana do teste do Bahrein, qual é o real tempo de volta desse carro. Exato. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que a gente não vai ver ainda. A gente teve os testes agora. Mas eu fiquei positivamente surpreso com o tempo que consegui. O tempo mais rápido do teste agora de semana passada do Andrea Chimetonelli, se eu não me engano, 33,6. O tempo da pole position do GP do Bahrein ano passado na casa de 1,29,7, 1,29,8. Então, mais ou menos ali 3 segundos e meio a 4 mais lento. Eu acho que ainda tem um potencial de melhora isso aí. Isso aí vai ser mais tempo de performance de corrida com o tanque mais vazio. Eu acho que não acho mesmo que a pole position do GP do Bahrein desse ano vai ser mais rápido que o Bahrein do ano passado.
Eu acho que a gente tá vendo um meio termo nesse momento, a performance real do carro, em termos de velocidade e tempo de volta. E longe daquilo que talvez em uma época se imaginou que eles estariam mais lentos do que o Fórmula 2. Sim. Aí, pelo menos, esse temor foi literalmente virado a página dele. Não existe mais, por mais que o Hamilton tenha dito que estava lento, a versão Hamilton GP2 Engine, né, foi dado primeiro pelo Alonso, mas eu acho que a sensação do piloto fica prejudicada ali, porque ele sabe que ele está indo mais lento, 50 km por hora a menos do que numa curva, e isso para o piloto é a morte. Né, lenta e dolorosa. Não só os 50 km a menos, né, mas Hamilton e Verstappen falando, pô, a gente tem que frear no meio da reta. Eu acho que mais do que a curva, o frear no meio da reta, eu acho que é o pior. Tá pegando eles muito, e aí tem a questão, né, do próprio Alonso ter falado que um chefe de cozinha poderia fazer uma curva a 200 por hora. Aliás, um abraço pro Thiago Mendonça, comentarista da Band. A gente fez o post no Instagram disso, ele foi e marcou o Edu Guedes. Falou, é hora de se consagrar, Edu Guedes. Que é chefe e piloto da Porsche Cup, né? E o Thiago Mendonça também é comentarista da Porsche Cup. Mas agora, o que vocês imaginam dessa Mercedes, né? Porque foi uma equipe, ou no caso, a própria fabricante, que passou meio ilesa nas especulações antes dos novos carros virem para a pista. Né? Todo mundo falava que a Honda teria um problema, a Audi já nasceu com problemas, a Ferrari um pouquinho, né? E a Mercedes, todo mundo apontando, a Mercedes aqui parece que está tudo bem, né? Tá tudo certo, está tudo bem. E aí, de repente, ela consegue, né, bons tempos. Teve alguns dias em que o carro ficou estacionado na garagem, né? Não sabemos ao certo o que é, também levanta as sobrancelhas de muita gente. O próprio Bernie Eccleston falou que, né, se você tem o melhor agora, né, não demonstre tanto. É mais ou menos isso que ele disse. Agora, duas coisas. O real potencial que vocês imaginam dessa Mercedes e o quanto que pode ser essa questão dessa bendita, maldita, só dita taxa de compressão. E aí? Desde o início, quando a gente falava dessa mudança de regulamento para 2026, todo mundo apostava alto na Mercedes, que ia ser uma repetição de 2014 e não sei o quê. Ainda bota a Mercedes como favorita, mas acho que 2014 não vai acontecer necessariamente. Porque McLaren deixou uma boa impressão dos testes, Red Bull deixou uma boa impressão dos testes, Ferrari deixou. Então acho que não vai ser aquela coisa tão disparado quanto foi em 2014, mas ainda vejo a Mercedes na frente. Quanto à questão do motor, assim, a gente tá vendo uma discussão nas redes sociais, de certa forma, até rasa, sobre a interpretação das regras. A questão é o seguinte, a FIA deixou a janela. A Mercedes simplesmente abriu, pulou. Entrou em casa, acabou. Gente, a culpa da Mercedes ter feito isso é da FIA. É ponto. Isso aí, pra mim, eu venho reiterando isso nos últimos programas, né? Lembra muito a questão do DAS em 2020. Mercedes viu um vácuo no regulamento e falou, opa, podemos nos aproveitar disso. Foi lá e fez muito bem. Então, assim, se for única e exclusivamente por causa do motor, parabéns, Mercedes. Agora a FIA que corra atrás do prejuízo, porque a Fórmula 1 sempre foi isso, né? Sempre foi um jogo de melhor interpretação do regulamento e a FIA correndo atrás do próprio rabo para tentar remediar. A questão das asas flexíveis nos últimos anos, o próprio DAS em 2020. A Fórmula 1 tem sido isso, é novela atrás de novela. É o motor ilegal da Ferrari de 2019, o difusor duplo da Brown em 2009. Gente, é o que mais teve. Então, se for a vantagem da Mercedes for única e exclusivamente por causa do motor, parabéns, Mercedes, pelo bom trabalho. E assim, a gente tem que lembrar que, seja pro bem ou pro mal, isso não vai ser resolvido na prática agora. Dificilmente a gente vai ter, ou você tira, né, essa vantagem da taxa de compressão de todos os seus motores espalhados pelas suas equipes, ou, ok, tá tudo certo e as outras equipes precisam mexer nos seus carros para se igualar. Nada disso vai ser resolvido em 2026. Vai ficar pro próximo ano. Então, independentemente, alguém vai sair reclamando. Resta saber quem. Então, assim... A confusão feita... Ela já tá armada. Já tem aquela situação em que qualquer decisão, um lado vai ficar muito insatisfeito. Tanto que, pra mim, o início dessa novela é o capítulo mais maravilhoso. É a Red Bull. Nós sabemos que a Mercedes faz isso. Não sabemos como fazer isso. Vamos dedurar. Vamos dedurar. Pra mim, a melhor parte dessa história
Não, e que demonstra como é internamente, literalmente, o circo da Fórmula 1. Porque se a Red Bull Ford tivesse conseguido copiar a Mercedes, ela ia ficar calada. Ela ia estar defendendo a Mercedes até agora. Ela não ia abrir o bocão dela. Pra quê? Ia ser bom pra ela também. Então. Mas isso eu acho que também é pra galera que tá assistindo a gente e ouvindo a gente também, que pode ficar indignado. Se a equipe que você torce tivesse descoberto o mesmo, né, e aí no caso não só questão de motor, alguma equipe que não precisa nem ser fabricante, inventa algum apêndice ali em que o regulamento não prevê no carro, tem um ganho aerodinâmico ali, ia estar todo mundo falando basicamente a mesma desculpa. E, obviamente, também a própria Mercedes ia estar apontando o dedo falando que deveria ser proibido porque seria ilegal. A própria Ferrari já falou que vai fazer para 2027, então...